O que uniu Zack e Cheryl foi a música. Zack morava em um complexo de apartamentos na parte alta da cidade. O edifício foi projetado de forma que as portas dos apartamentos se enfrentassem e as paredes não fossem muito grossas. O apartamento em frente ao dele era ocupado por uma doce velhinha que gostava de lhe oferecer pastéis. Mas ela morreu há alguns meses e o apartamento ficou vazio por um tempo. Até Cheryl se mudar. Zack era um blogueiro e passava a maior parte do tempo na frente de seu laptop. No entanto, ele não gostava de escrever em seu apartamento porque o pequeno espaço limitava sua criatividade. Então ele passava a maior parte do tempo em um café pitoresco a poucos quarteirões de seu apartamento. E era lá que ele estava, na tarde em que Cheryl se mudou. Quando voltou para casa naquela noite, estava muito cansado e mal registrou o ambiente, incluindo o fato de que as cortinas agora pediam sobre a janela do antigo apartamento da velha. Ele tomou um banho rápido, jantou rápido e dormiu. Ou melhor, tentou dormir. Assim que seu corpo atingiu a cama, a música começou a tocar no apartamento oposto ao dele. E não era uma música legal que alguém pudesse adormecer. Foi um rapper que cuspiu palavras tão rápido que Zack mal conseguiu ouvir uma palavra do que ele disse. Então, ele ouviu a voz de uma mulher cantar ao lado do rapper rápido e ficou intrigado. Intrigado e irritado. Ele estava aborrecido porque tudo o que queria era dormir 8 horas inteiras, em preparação para a carga de trabalho que teria que liberar no dia seguinte. E agora seu novo vizinho deve ter pulado a parte da cópia das regras do prédio, onde foi claramente escrito que o ruído era proibido, e ficou aborrecido porque gostou da voz que cantava junto, e de como combinava com a energia do rapper. No dia seguinte, quase sem dormir, com a cabeça batendo e os olhos cansados, Zack bateu na porta de Cheryl. Ele não sabia o que esperava ver, mas ele com certeza não estava pronto para ver a beleza de cabelos negros que abriu a porta em um top e calça de moletom. Ela sorriu para ele quando abriu a porta, e ele gostou do sorriso dela. Era bonito, caloroso e era o tipo de sorriso que tornava a pessoa menos cautelosa com o estranho. Quando ele se apresentou a ela estendeu a mão para ele e disse seu nome. Zack apertou a mão dela, e quando estava prestes a dizer o que trouxe até a porta, uma criança gritou: "Mamãe, não consigo encontrar meus sapatos." Cheryl pediu licença e se virou para a criança que já estava à vista de Zack. Era uma garotinha bonita que parecia ter 4 ou 5 anos. Seu cabelo cacheado estava preso com presilhas de borboleta e ela estava com um vestido azul. "Mamãe, quem é esse?" ela perguntou a Cheryl. E Zack se apresentou a ela. Ele disse: "Olá, sou Zack, seu vizinho." Ela esticou o braço do jeito que sua mãe fazia, enquanto dizia: "Meu nome é Aurora." Zack pegou a mãozinha dela e ela sorriu para ele. Seu sorriso era idêntico ao de sua mãe e divertia Zack. O tempo todo Zack ainda estava no corredor. Então, quando ele soltou a mão de Aurora, a garota perguntou à mãe: "Mamãe, ele não pode ajudar?" Zack olhou para Cheryl e perguntou: "Ajudar o quê?" Cheryl não queria impor, então ela disse: "Ah, não é nada sério." Mas enquanto falava, Aurora também dizia: "A mamãe precisa de ajuda para pendurar as cortinas." Cheryl lançou-lhe um olhar como se para calá-la antes que ela encarasse Zack novamente e dissesse: "Bem, minhas cortinas não vão ficar fechadas. Elas caíram 3 vezes desde que os pendurei ontem." Zack se ofereceu para ajudá-la, e então deixou entrar em sua casa enquanto dizia: "As coisas estão por toda parte porque ainda estou tentando colocar tudo em ordem. Desculpe." Zack disse que não havia problema e entrou no apartamento. Inicialmente, ele só queria pedir a Cheryl que baixasse o volume de sua música à noite. Mas em 10 minutos, ele se viu na sala de estar dela, no sofá, ao lado da filha. Cheryl foi acolhedora. Ela tinha uma aura brilhante, assim como a Aurora. A menina gostava de pintar e exibia com orgulho todas as pinturas grosseiras de personagens de desenhos animados que fazia.
Zack gostava dela e gostava do tempo que passava com ela e Cheryl, mas precisava trabalhar. Então acabou dizendo a Cheryl que queria ir embora. E ele pediu que ela baixasse o volume de sua música à noite. Então ela se sentiu péssima por sua música o incomodar tanto à noite e se desculpou profundamente por isso. Ela disse que sua filha passou a noite na casa de sua mãe e colocou música para lhe fazer companhia enquanto arrumava seu apartamento. Ela disse que não fazia ideia do que as paredes do apartamento eram tão finas e que não pensava no efeito que sua música teria sobre os vizinhos. Então ela se desculpou várias vezes e ele garantiu que estava tudo bem antes de partir. Na noite seguinte, Aurora bateu em sua porta com Cheryl atrás dela. Elas o convidaram para uma noite de jogo em sua casa, e ele foi. Elas receberam alguns amigos e a noite de jogo foi ótima. Depois disso, tornou-se normal que qualquer um deles batesse em sua porta para convidá-lo para jantar ou noites de cinema. Ele gostava de passar tempo com elas, gostava de ver os quadros de Aurora com ela e gostava das brincadeiras que faziam enquanto jantavam. Mas o que mais gostava era de conversar com Cheryl. E eles conversaram muito. Ele descobriu que ela gostava de todos os filmes em que Ryan Reynolds estava. Ela gostava de ouvir NF, e era ele que ela berrava nos altos-falantes quando se mudou. Ela se divorciou há 3 anos. Ela criava sites para viver. Ela era 8 anos mais velha que ele e gostava de beber suco de maçã. Zack gostava de tudo nela. Ele gostava quando ela jogava a cabeça para trás e ria despreocupadamente. Ele gostava quando ela lhe dava um de seus doces sorrisos. Ele gostava de estar no apartamento dela com ela. Ele gostava de passar tempo com ela. E eles passaram muito tempo juntos. Sua rotina mudou de apenas sentar e escrever na cafeteria e voltar para casa para cair na cama. Ele agora arranjava tempo para suas novas pessoas favoritas. E algumas noites, depois que a Aurora se retirava para a cama, ele permanecia por 1 ou 2 horas na sala de estar com Cheryl, e voltando para casa para cair em sua cama. Foi numa daquelas noites em que eles ficaram sozinhos na sala dela, que ela o beijou. Zack já gostava de Cheryl antes disso, mas ele não tinha ideia do que ela sentia por ele, e ele não queria estragar a amizade deles, fazendo um movimento quando ela não sentia o mesmo por ele. Então, quando ela o beijou, ele ficou chocado. Chocado positivamente, e ele a beijou de volta. Eles confessaram seus sentimentos para si mesmos e começaram a namorar. Quando começaram a namorar, Zack passava algumas noites na casa dela, e sempre que a Aurora passava o fim de semana com a avó, Cheryl passava a noite na casa dele. O relacionamento deles era simples. Eles se entendiam, exalavam suas irritações e se amavam igualmente. Eles namoraram por 11 meses antes de Zack a pedir em casamento. O pedido de casamento foi planejado com a ajuda de Aurora e aconteceu na sala de Cheryl. Ela disse sim, e eles se beijaram enquanto a Aurora ficava a alguns metros de distância e fingia engasgar. Era tudo que Zack queria, segurar a mulher que amava em seus braços e ter a doce criança ao lado deles. Zack amava tanto Cheryl e esperava que sua família também a amasse. Ele falou sobre ela por telefone com sua mãe e disse a sua mãe que havia pedido Cheryl em casamento. Sua mãe pediu que ele a trouxesse para a reunião de família. Os pais de Zack moravam em Charleston e ele em Nova York. Seu irmão mais velho morava em San Diego e sua irmã mais velha na Califórnia. Seu irmão trabalhava como cirurgião em um hospital respeitável e sua irmã era dona de um bom restaurante sofisticado. Zack era o bebê da família, e mesmo depois que seus irmãos se mudaram para locais diferentes para iniciar suas vidas adultas, ele ainda estava em casa com seus pais em Charleston. A mãe dele não queria que ele fosse embora. Ela dizia que ele ainda era muito novo para ir embora, e que por ser blogueiro ainda poderia escrever da casa da família e chegaria ao seu público na internet. Mas não era apenas sobre sua carreira. Ele passou toda a vida em Charleston. Ele tinha sido mimado por seus pais, e tudo o que ele queria era um pouco de ar fresco e um pouco de liberdade. Ele queria acordar e se preocupar com o que iria comer no café da manhã, em vez de receber uma bandeja de comida.
Havia um mundo totalmente diferente fora da casa de sua família em Charleston, e ele queria experimentar um pouco disso. Essa foi a razão pela qual ele escolheu se mudar para a cidade que nunca dormia. E ele ficou feliz por ter feito isso, porque conheceu Cheryl e estava mais feliz do que nunca em toda a sua vida. E como seus irmãos estavam espalhados pelo país e seus pais estavam aposentados e passavam a maior parte do tempo relembrando a juventude, eles se entediavam facilmente. Assim, toda a família concordou em se reunir todo mês de agosto e compartilhar suas histórias de vida com comida e bebida. Então, naquele mês de agosto, sua mãe pediu que ele trouxesse Cheryl se ela pudesse ir com ele. Ele perguntou a Cheryl e ela disse que adoraria. Ela empacotou as roupas, livros e outras coisas essenciais da filha e a deixou na casa da avó antes de partir com Zack. No voo, ela estava nervosa por não gostarem dela. Ela disse que a família do ex-marido não gostava dela, mas Zack garantiu a ela que sim. E ele se ofereceu para contar a ela coisas sobre seus familiares, para que ela tivesse uma ideia deles e saber como se envolver em conversas com eles. Ela gostou da sugestão e eles começaram a conversar sobre a família dele, e ela aprendeu o máximo que pôde com ele. Zack viu que a conversa a acalmou e ela parou de morder os lábios de nervosismo, e em vez disso lançou seu doce sorriso para ele. Ele entrelaçou suas mãos nas dela e beijou seus dedos. Ele amava as mãos dela. Ele amava o sorriso dela. Ele a amava. E ele tinha certeza de que sua família também. Como esperado, durante o jantar, seus familiares fizeram perguntas a Cheryl. Eles perguntaram sobre o que ela fazia da vida, de onde ela tirava seus shampoos, como ela gostava de sua pizza e se ela era intolerante à lactose. Zack sabia que sua família era intrometida e sabia que eles fariam um monte de perguntas a ela, mas não esperava que eles a perseguissem com toneladas de perguntas e a deixassem desconfortável. Quando ela disse que trabalhava em uma empresa antes de sair para freelancer, porque freelancer lhe dava tempo para cuidar do filho, a mãe perguntou se ela era mãe solteira. Então, ela teve que explicar que se casou alguns anos depois de começar a trabalhar e se divorciou há 3 anos. Sua irmã seguiu com outra pergunta. Ela disse: "Isso significa que você deve ter se casado muito cedo, certo?" Cheryl soltou uma risada desconfortável por ser o centro das atenções e disse que se casou aos 30 anos. Isso calou todos na mesa, e Zack podia ver as rodas girando em suas cabeças. Se ela se casou aos 30 anos e está divorciada há 3 anos, então ela estava bem na casa dos 30 e muito mais velha do que Zack, que tinha apenas 26. Zack conhecia sua mãe muito bem e foi capaz de ler a expressão de desaprovação em seu rosto. Todas as outras pessoas da família também não apoiavam totalmente a diferença de idade em seu relacionamento. Mas, ou eles não estavam tão incomodados com isso quanto sua mãe, ou eles sabiam como esconder suas emoções melhor do que sua mãe. De qualquer forma, quando souberam que ela era muito mais velha do que o bebê da família, o jantar ficou estranho. Pelo lado bom, eles finalmente pararam de fazer um monte de perguntas para ela. No lado sombrio, ela podia ver claramente que eles não gostavam dela com o filho, e doía para ela que seu medo realmente viesse à tona. E ela mal podia esperar para sair de sua mesa de comida exótica e voltar para casa em Nova York. Pelo menos lá sua filha não desejaria ser outra coisa. A Aurora a adorava do jeito que ela era, e ela desejou não ter vindo para a chamada reunião de família. Zack podia ver a dor em seu rosto, e ele pegou a mão dela debaixo da mesa, mas ela tirou a mão do seu alcance e empurrou a comida pelo prato. Depois do jantar, a mãe de Zack o chamou para a varanda. Ela disse que queria falar com ele sobre algo importante, e ele já sabia qual era o assunto importante. A mulher não facilitou sutilmente. Ela foi direto para a matança. Ela disse que achava que Zack estaria melhor sem Cheryl. Ela disse que Cheryl era mais velha que ele. Em muitos casos, as mulheres mais velhas tendiam a ser controladoras nos relacionamentos e ela não queria que Zack estivesse nessa situação. Zack disse que Cheryl era tudo menos controladora, e se sua mãe lhe desse uma chance em vez de julgá-la com base em um estereótipo,
ela amaria. Mas sua mãe argumentou que não era um estereótipo. Ela disse que era um conhecimento comum. Ela disse que ele tinha apenas 26 anos e Cheryl cerca de 35. Ela disse que se ele continuasse com o relacionamento e eles acabassem se casando, ele não iria querer ter filhos, porque se ele planejava ter filhos com Cheryl, então a gravidez seria considerada geriátrica, e ele sabia do risco que vinha junto com tais condições, certo? Zack disse a ela que apreciava suas preocupações, mas estava perfeitamente bem com Cheryl. Ele disse que ela o deixou mais feliz do que nunca, e que ele seria a pessoa mais estúpida do planeta por romper o relacionamento simplesmente por causa da diferença de idade. Sua mãe falava e falava, mas quando ela viu que ele estava ficando chateado com as opiniões dela, ela disse a ele que ela estava apenas cuidando dele e que ele deveria considerar o que ela dizia. Então ela o deixou lá fora na varanda. Quando ela saiu, ele exalou alto e se apoiou no corrimão. Ele tinha certeza de que teria explodido com a mãe se ela não tivesse ido embora naquele momento. Apenas 10 segundos depois, sua irmã saiu para encontrá-lo também. Ela notou que ele estava chateado, mas ela ainda disse sua parte. Ela disse a ele: "Você sabe que a mãe está certa, certo? Estar com Cheryl é uma responsabilidade pesada. Ela já tem um filho. Isso é uma responsabilidade extra por si só. Você consegue lidar com isso?" Zack se irritou com ela, porque eles continuaram pensando que ele era muito jovem para lidar com as coisas. Quando eles iriam deixá-lo decidir o que ele achava que era certo para ele? Sua irmã saiu quando viu que ele estava realmente chateado, e ele entrou em casa para o quarto de sua infância, onde deveria passar a noite com Cheryl. Ela estava de camisola na cama e o ignorou quando ele entrou. Ele não a culpou. Sua atitude foi justificada. Mas ele não queria que ela ficasse brava com ele. Então ele caminhou até ela e começou a se desculpar pelo comportamento de sua família. Ela disse que estava tudo bem, mas ele disse que não. Ele se desculpou várias vezes, até que sua postura dura caiu e ela encontrou seu corpo em um abraço. Um ano depois, Zack e Cheryl se casaram e se mudaram do apartamento de paredes claras para um condomínio no centro da cidade. Zack não ia mais ao café para escrever e tinha um amplo espaço na casa onde trabalhava. Cheryl ainda trabalhava como freelancer online, e a Aurora ainda era tão doce quanto desde o primeiro dia em que Zack pôs os olhos nela. Naquela tarde, Cheryl estava muito cansada para deixar a Aurora na casa de sua avó, então ele o fez. Ele deixou a garota em casa, pegou uma torta recém-assada da mãe de Cheryl, deu um beijo na testa de Aurora e voltou para casa para ficar com Cheryl. Quando ele entrou, ela não estava no sofá onde estava descansando quando ele saiu com a Aurora mais cedo. Então ele entrou para encontrá-la no quarto, onde tinha certeza de que ela estaria. E lá estava ela, mas havia uma coisa branca em sua mão, e seus olhos estavam arregalados enquanto ela olhava para ele. Ele pensou que algo estava errado com ela e correu para o lado dela. "O que há de errado, querida?" Ela silenciosamente entregou o material branco em sua mão, que ele reconheceu ser uma tira de teste de gravidez. Ele pegou dela e viu que lia positivo. Seus olhos se arregalaram tanto quanto o dela. E ele perguntou: "Isso é real?" Ela acenou para ele e ele a abraçou de pura alegria. Ele estava tão feliz que as paredes de seu antigo apartamento eram finas. Ele estava feliz por Cheryl não saber pendurar cortinas. Ele estava feliz que elas o convidaram para suas noites de jogos. Ele estava feliz por eles estarem em sua vida. Mas, acima de tudo, ele estava feliz por não ter dado ouvidos a todos que lhe pediam para não se casar com Cheryl. Ele nunca tinha estado tão feliz em toda a sua vida quando colocou os braços em volta dela e enterrou seu rosto em seu cabelo.